Bora lá resolver essa equação do primeiro grau com fração. Ela é bem fácil e rápida, tá? A primeira coisa que você tem que reparar é que os denominadores dessa fração são diferentes. O que são os denominadores? A parte de baixo da fração. Toda vez que isso é diferente, não podemos somar e subtrair. Então, vamos deixar tudo igual. Pego 12, na verdade, eu vou colocar aqui do lado, tá? 12, 6, 8 e 4. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, para achar qual que é o menor múltiplo desses números aqui, tá? Vamos lá. Dá para dividir tudo por 2, fica 6. Divide por 2, fica 3, 4 e 2. Também dá para dividir por 2 de novo, a segunda linha. Fica 3, 3, 2, 1, né? Metade. Dá ainda para dividir esse número por 2. Então, vamos dividir ele aqui. O 3 e o 3, que não dá, a gente repete. Agora, nessa quarta linha, eu vou dividir por 3, né? Tem esses dois números ainda para dividir por 3. Quando eu chego tudo em 1, significa que eu já posso determinar quem que é o meu mínimo múltiplo comum. Então, quem que é o MMC? É 2 vezes 2, 4, né? Isso aqui, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 4 é 24. Então, meu mínimo múltiplo comum é o 24. Aqui, você vai pegar e olhar a equação que você tem aqui e vai ver. No lugar do 12 vai ficar o 24, no lugar do 6 vai ficar o 24. Observa que aqui tem o mais. No lugar do 8 vai ficar também o 24. E no lugar do 3, não, do 4 vai ficar o 24 também. Esse passo aqui, ele é bem simplesinho. Se você prestar atenção, você vai conseguir entender, ó. Observa que a gente vai escrever essa mesma fração em uma fração equivalente. Se você observar aqui, se eu pegar o 12 e multiplicar por 2, ele chega no quê? No 24. Então, que número que eu tenho que multiplicar aqui em cima para fazer a fração equivalente dessa primeira aqui? Por 2. 10 vezes 2, 20. Certo? Que número que eu tenho que multiplicar aqui para chegar no 24? O 4, né? 4 vezes 6 não chega no 24? Então, que número que eu multiplico aqui? O 4. Que número que eu tenho que multiplicar aqui no 8 para chegar no 24? O 3, né? Então, qual o número que eu vou multiplicar aqui para chegar na minha fração equivalente? O 3. 3 vezes 3? 9. Que número que eu multiplico aqui para chegar no 24? 6, né? Que número que eu vou multiplicar aqui? O 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Certo? É uma parte bem facinha. Quando a gente escreve as frações equivalentes, eu posso somar e subtrair agora esses números, né? Observa que você tem 4 menos 9, certo? Nessa conta aqui, você pensa sempre em quanto você tem e em quanto você deve. O que você tem é positivo e o que você deve é negativo, tá? Vou repetir. 20x sobre 24. Eu tenho 4, devo 9. Fico devendo 5, tá? Se é dívida, coloco menos. Aqui eu tenho 18 sobre 24, só vou repetir. Observa que eu quero que esse número venha para cá para juntar com esse. Então, como que ele pode passar para o outro lado? Ele passa para o outro lado somando. Por que que esse número passa para o outro lado somando? Porque observa que esse lado é a mesma coisa que esse, certo? Se eu somar 5 sobre 24 aqui, desse lado, eu vou conseguir simplificar esses dois, que vai dar 0, ou seja, vai sumir isso aqui. Então, eu posso simplesmente passar esse número que tá aqui para o outro lado, somando. Vamos lá. 20x sobre 24 igual a 18 sobre 24 mais 5 sobre 24. 5 mais 18, os denominadores, a parte de baixo, são iguais, então é só somar. E de cá ficou 20x sobre 24. Observa que esse 24 simplesmente pode ser cortado, porque se essa parte é igual a essa, imagina eu multiplicar aqui por 24. 24 dividido por 24, 1. Fiz a mesma coisa do outro lado. 24 dividido por 24, 1, entendeu? Então, por isso que eu posso cortar. A mesma coisa agora, eu vou fazer com 20. Observe que aqui eu tenho 20x igual a 23. Se eu simplesmente
como as duas partes são iguais, se eu simplesmente dividir por 20 aqui, e dividir por... Ops. Pegar e dividir por 20 aqui também. Ops, melhor colocar assim, né? Senão vai ficar confuso. Dividir por 20 aqui. Os dois, eu vou conseguir cortar, né? Vai ficar o quê? X igual a 23 sobre 20. Gabarito, letra E.